Nascer de novo é o mesmo que ressuscitar espiritualmente, ou seja, a primeira ressurreição. Isso serve para você compreender em Apocalipse. E bem-aventurados é aqueles que participam da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, ela é a espiritual e não a física. Beleza? 1. Mortos espiritualmente ouvem a voz, a palavra e vivem. E Yeshua diz: em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ou seja, o Evangelho, e os que a ouvirem viverão. João 5, 25. Observe a sequência. Mortos ouvem a voz e vivem. Isso combina diretamente com a pregação do Evangelho. A pessoa está espiritualmente morta, mas recebe a mensagem, ouve a palavra acerca de Yeshua e pela fé passa à vida. Paulo apresenta a mesma ideia em Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E novamente, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Messias. Efésios 2:5. Portanto, existe uma vivificação espiritual antes da ressurreição física. Essa é a chamada de ressurreição espiritual ou primeira ressurreição. 2. O novo nascimento é uma passagem da morte para a vida. Quando Yeshua conversa com Nicodemos, ele não está simplesmente falando de melhorar o comportamento ou começar uma nova fase de vida. Ele afirma: necessário vos é nascer de novo. João 3:7. O verbo grego utilizado aqui é ginetai, nascer, ser gerado. Esse nascimento acontece da água e do Espírito, no momento do batismo. João 3:5. Pedro relaciona isso diretamente à palavra de Deus, dizendo em 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então temos uma sequência muito importante. Palavra anunciada, fé, ação do Espírito, novo nascimento, vida espiritual. 3. A pregação é dirigida aos que estão mortos, espiritualmente falando. Há um texto particularmente forte. 1 Pedro 4:6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Se você prestar atenção nesse versículo, Pedro está tratando de um momento em que ele está pregando a mortos que vão viver como o Senhor em espírito. Ou seja, então eles estavam vivos e ouviram a palavra. É importante não interpretar automaticamente mortos como pessoas fisicamente mortas recebendo uma segunda oportunidade. O contexto permite compreender a expressão em relação àqueles que recebem o evangelho quando estavam entre os vivos, mas que agora estão mortos fisicamente. Se isso se harmoniza com João 5:25, os mortos espiritualmente ouvem a voz e vivem. 4. Paulo chama isso de ressurreição. Efésios 2 utiliza uma linguagem extraordinariamente forte. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais no Messias Yeshua. Efésios 2:6. Nos fez. Então Paulo está dizendo que foi naquele momento quando eles creram. Então eles estavam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Então eles ressuscitaram espiritualmente, que é a primeira ressurreição que garante a salvação. O verbo sinegeiro, ressuscitar juntamente, levantar juntamente, portanto, Paulo não descreve somente uma mudança psicológica. Ele utiliza a linguagem de morte e ressurreição para descrever aquilo que acontece espiritualmente. A pessoa estava morta em pecados, vivificada, ressuscitada juntamente com Yeshua. 5. Isso também aparece em Romanos 6. Paulo explica que aqueles que estão em Yeshua participam de uma realidade semelhante à morte e ressurreição. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como o Messias ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6:4. Aqui está a conexão. Morte do velho modo de viver, sepultamento, ressurreição, novidade de vida. Por isso, nascer de novo não deveria ser reduzido a simplesmente aceitar uma religião. É a transformação de condição, morte espiritual, vida espiritual. E essa vida produz necessariamente uma nova maneira de viver. A pregação funciona como chamado à vida, Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Shalom.